Olá, meus amigos, este é o canal Princípios de Física Básica, eu sou Luiz e neste vídeo vamos dar continuidade ao conteúdo que eu estava falando em um vídeo anterior, que é sobre vetores. No vídeo anterior eu falei sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Neste vídeo vamos falar de vetores, porém vamos primeiramente relembrar aqui algumas noções de geometria. Vamos falar de segmento de reta orientado. Um segmento de reta AB, como estamos vendo aqui na figura A, ele pode ter dois sentidos, de A para B ou de B para A. Aqui embaixo, aqui na letra B, nós temos aqui um segmento de reta, que ele tem a orientação, um sentido que vai de A para B. E nós representamos esta orientação com esta setinha aqui, ok? E em cima colocamos AB encimado por uma seta para dizer que o segmento é orientado de A para B. A origem é A e a extremidade do segmento é B. O outro sentido do segmento AB está representado aqui na figura C. A orientação agora é de B para A. Perceba a orientação da seta, ó, de B para A. Aí nós representamos assim, BA encimado por uma seta. Então aqui nós temos um segmento de reta que pode ter dois sentidos, de A para B e de B para A. No caso aqui de B para A, B é a origem e A é a extremidade. E a direção? Vamos analisar agora a direção de segmentos de retas. Segmentos de retas têm a mesma direção quando eles estão contidos em uma mesma reta ou em retas paralelas. Por exemplo, temos aqui os segmentos de retas orientados CD e EF. Eles estão contidos em uma mesma reta R. Então, eles têm a mesma direção. O segmento de reta GH está na reta S. Se admitirmos que a reta S é paralela à reta R, então o segmento de reta GH tem a mesma direção que os segmentos CD e EF. Por outro lado, o segmento de reta orientado IJ, ele está contido na reta T. E a reta T não é paralela nem a S e nem a R. Portanto, a direção do segmento IJ é diferente dos segmentos GH, EF e CD, ok? Então, os segmentos que têm a mesma orientação, a mesma direção, são CD, EF e GH. O módulo de um segmento orientado é a medida do seu comprimento, tomado como base a medida do comprimento de um segmento de uma unidade. Como temos aqui o segmento MN, que tem uma unidade de comprimento, e olhando aqui para o segmento AB, ele tem duas unidades de comprimento, ou seja, ele cabe, neste segmento cabem dois segmentos MN aqui. Então o módulo de AB é o seu comprimento, tomado como base este segmento de uma unidade de comprimento, e no caso aqui AB tem módulo igual a 2 unidades. Representamos o módulo de um segmento orientado dessa forma. Colocamos aqui esta anotação dentro dessas barras, né? Então o módulo de AB do segmento orientado AB é igual a 2 unidades. Da mesma forma, nós temos aqui o segmento orientado CD, que tem aqui um módulo ou comprimento de 3 unidades e representamos desta forma aqui. Segmentos orientados usados para representar grandezas são chamados de vetores. Por exemplo, suponhamos aqui que um móvel se desloque de um ponto A para um ponto B, né? Andando aí 3 unidades de comprimento. Este segmento de reta está representando este deslocamento. Então aqui nós temos o vetor deslocamento. Os matemáticos costumam dar uma definição mais complexa aí para vetores. Consideremos, por exemplo, aqui os vetores CD, EF e GH. Os três vetores estão na mesma direção, no mesmo sentido e possuem o mesmo comprimento. Tem a mesma medida de comprimento.
Então, esses vetores podem ser considerados iguais. Os matemáticos definem um vetor como sendo um conjunto de segmentos orientados na mesma direção, mesmo sentido e com o mesmo comprimento. Ou seja, um vetor é uma classe equipolente ou classe de equipolência de segmentos orientados. A ideia disso é que você pode transportar um vetor para onde você quiser, desde que você conserve a sua direção, o seu sentido e o seu módulo. Com relação à representação de um vetor, no lugar de representarmos um vetor pelo segmento orientado a B, desta forma, podemos representar este vetor assim, com este segmento orientado, podemos dar um nome para este vetor. Geralmente a gente usa uma letra minúscula, vou botar aqui um V encimado por uma seta. O módulo deste vetor, do vetor V, a gente representa assim, coloca o V encimado por uma seta dentro dessas barras, ou então só o V minúsculo sem a setinha. Aqui nós temos as duas representações aqui de um vetor que nós podemos usar. Tem mais representações, mas nós usualmente usamos essas duas representações aqui. Aí nós temos o vetor unitário, que é também chamado de versor. O vetor unitário ou versor é um vetor cujo módulo é 1. Temos aqui, por exemplo, este vetor A e indicamos aqui que seu módulo é igual a 1. Portanto, A é um versor ou A é um vetor unitário. Okay? E o vetor nulo é o vetor cujo comprimento ou módulo é 0. Faltou um E aqui. Vou colocar para vocês aqui, que é para ser... é 0. Sendo representado por um 0 encimado por uma seta. Aqui nós estamos trabalhando com vetores, né? Onde estamos tendo uma descrição aí mais rigorosa dessa ferramenta que vamos utilizar para trabalharmos com as leis de Newton. Nos próximos vídeos nós vamos ver aí operações com vetores, soma de vetores, multiplicação de um vetor por um escalar, subtração de vetores, ok? De modo que a gente já tenha aí bagagem para podermos trabalhar com as leis de Newton. Então fiquem atentos aí, né, que logo eu estarei lançando aí os próximos vídeos falando dessas operações, ok? Então fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.